Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito do mercado financeiro e nesse vídeo eu quero te falar de duas coisas. A primeira, de fundo duplo e a segunda, uma análise do EuroCAD. Bom, antes de mais nada, eu tenho uma linha de comunicação através do WhatsApp, onde eu compartilho ideias, reflexões, pensamentos e dicas a respeito do mercado financeiro como um todo. E você pode participar de forma totalmente gratuita, basta você mandar uma mensagem nesse número e eu te adiciono à minha lista de transmissão de comunicação de forma gratuitamente, beleza? Bom, antes de mais nada, já se inscreve nesse canal, deixa o seu like aí e vamos por vídeo. Bom, uma coisa que eu vejo, que eu comecei a observar no EuroCAD é que ele fez um movimento de queda bastante relevante, dá pra gente ver aqui, queda nesse movimento, e depois disso ele ficou vários dias, desde fevereiro, vamos dizer assim, até agora, começo de junho, final de junho, totalmente lateralizado. Talvez você já saiba disso ou não, mas lateralização é sinal de indecisão, congestão. O mercado não sabe muito bem a direção para onde ir, ou ele não retomou a direção principal ainda. Nesse caso, especificamente falando, estamos falando de um movimento de queda. Tá? Então, uma estrutura de queda e um mercado lateralizado. Agora, não faz muitos dias, ele retomou a estrutura, o movimento de queda no EuroCAD. E a gente pode observar como ele fez o rompimento desse ponto de suporte com uma certa facilidade. Aqui foi uma zona de suporte, aqui foi uma zona de suporte, até jogou o preço para cima com bastante força. E aqui ele rompeu o ponto de suporte, foi um rompimento verdadeiro, bastante claro. E depois disso, nós podemos observar que o mercado caiu e aqui fez o fundo duplo, onde nós temos esse ponto de referência como sendo um ponto de suporte, onde o mercado parou, e agora faz 2 dias ele fez esse ponto de referência mais ou menos por aqui, onde na terça-feira ele fez esse candle. Esse candle ele caracteriza para a gente um dos 3 tipos de fundo ou topo duplo que existem de forma geral. Nós temos praticamente, nós temos 3 tipos de fundo ou topo duplo. Um deles é quando o mercado faz um fundo e aí ele vem e faz um fundo um pouquinho mais alto do que o fundo anterior. Isso aqui também é um fundo duplo, afinal, o suporte e resistência são zonas de preço e não exatamente, enfim, um número aí pontual, tá? Uma outra forma de fundo duplo é quando o mercado ele faz um fundo exatamente no mesmo nível. Aqui até passou um pouquinho, vou fazer de novo, vai. Então, o primeiro tipo é quando ele faz um fundo, o segundo fundo aqui, um pouquinho mais alto do que o primeiro. O segundo tipo é quando ele faz um fundo exatamente do mesmo nível. E o terceiro é quando o mercado faz o segundo fundo um pouco mais baixo do que o primeiro, geralmente com um falso rompimento. Então, esse aqui é o modelo 1, esse aqui é o modelo 2, esse aqui é o modelo 3. Ok? O que nós podemos observar aqui no EuroCAD é exatamente esse modelo 3. Até o momento é a informação que nós temos, tá? Que o mercado nos proporciona, onde ele fez um falso rompimento do fundo anterior. E aqui a gente pode ver claramente que é essa imagem, porque é o tanto que ele passou para o lado de baixo, para baixo do último fundo. E isso, as 3 situações têm a possibilidade, uma boa probabilidade de que aconteça um movimento de alta depois disso. Então, o mercado talvez faça um movimento de alta a partir daí. Como existe uma estrutura de queda, é claro que a gente precisa tomar um pouco de cuidado para pensar em possível compra ou operar contra a tendência nesse formato. Mas o que nós podemos observar é que existe um fundo duplo, inclusive em H4 aparece aí perfeitamente, H1 também vai aparecer, falso rompimento do fundo duplo, e dentro dessa estrutura existe uma boa possibilidade de que o mercado faça movimento de alta, talvez para vir testar esse ponto que aqui atrás foi suporte, mais para trás foi suporte também, e esse mesmo ponto a partir daqui pode sinalizar a oportunidade de venda. O que eu recomendo para você? Primeira coisa, compare essa informação com o seu próprio plano de trading. Você precisa ter um parâmetro pessoal seu para saber quando entrar no mercado operar da forma que você opera. Segunda coisa que eu te recomendo é procure por situações de topo duplo para fazer essa diferenciação,
onde você vai conseguir identificar topos duplos, onde o primeiro topo, no caso aqui, né, falando de topo, o segundo topo sendo um pouco mais baixo do que o primeiro, também chamado de padrão M, ou mesmo nível, ou um pouquinho mais alto depois volta, ou fundo duplo, porque a ideia é exatamente a mesma, tá? Só que invertido do lado aqui. Então procure isso, porque esse tipo de padrão tende a funcionar muito bem e dá oportunidades muito boas a partir, uma vez que você identifica o fundo, principalmente a partir do rompimento da linha do pescoço, que é chamada essa zona por aqui. No caso da compra, mais ou menos por aqui. No caso do EuroCAD, especificamente, temos um fundo duplo e ele pode sinalizar uma oportunidade de compra para a gente de forma bem mais clara a partir do rompimento desse ponto. Como estou falando do gráfico diário, de repente você pode trazer essa informação para um período menor e aguardar que ele dê uma entrada um pouco mais precisa, um pouco mais próxima, sem esperar que ele ande tanto. Então talvez o próprio rompimento da linha de tendência de baixa no gráfico de uma hora pode sinalizar a oportunidade de compra no gráfico de uma hora a partir de uma análise de um fundo duplo no gráfico diário. Se você gostou desse vídeo, dessa análise, eu recomendo que você siga o EuroCAD de acordo com os seus parâmetros ao longo dos próximos dias. De repente pode ser que aconteça uma oportunidade. Não estou te dando sinal, eu sempre faço essa recomendação, que você pegue aquilo que você vê aqui e você tente comparar com o seu próprio plano de trading. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, que me ajuda muito. Um forte abraço, fique com Deus, amanhã tem vídeo novo. Até mais.